Olá, meus amigos do Papo de Criminalista, amigo advogado criminalista, lutador, defensor dos direitos das pessoas, defensor da Constituição Federal, do Código de Processo Penal Democrático. Estamos aqui e vamos conversar sobre o habeas corpus número 615-607 do STJ, relatoria do conhecido ministro Félix Fischer, e trata de um assunto importantíssimo. Mais uma vez, o STJ crava um prego no meio do coração das nulidades. Segundo o STJ, qualquer nulidade, até aquelas de caráter absoluto, de ordem cogente, que podem ser arguídas a qualquer momento do processo penal, ela também precisa ter demonstrado, provado a questão do prejuízo. Veja que inversão das coisas. O réu é que tem que provar que houve prejuízo, que ele sofreu prejuízo. E nem sempre esses prejuízos são tão fáceis de demonstrar. Na verdade, se segue uma orientação para se acabar com a questão da nulidade. Não tem que ter mais nulidade. Esse caso desse habeas corpus foi referente à falta da presença do delegado de polícia na lavratura do auto de prisão em flagrante. Os réus foram conduzidos para audiência de custódia. Veja que interessante o que diz a decisão. Na sequência, os pacientes foram apresentados à audiência de custódia e assistidos pelo defensor público. Em caso, operou inclusive a preclusão, pois não comprovado que na primeira oportunidade de se manifestar perante a justiça, a douta defesa se manifestou com relação à aventada nulidade. Ata da audiência de custódia não colacionada. Muito bem. Eu sempre oriento, sempre bato papo com os colegas no sentido de que, havendo uma nulidade, tem que se requerer a imediata consignação em ata. Como isso pode também causar inúmeros problemas, grave a sua audiência. É um direito seu, não é favor. Não precisa sequer de autorização judicial. Você põe lá o teu gravador e grava. Enfim, é mais uma prova que você tem da existência do fato que você vai arguir, da circunstância que você vai arguir. Portanto, é muito importante que você grave a sua audiência. E outra coisa, aconteceu, independentemente da gravação, independentemente de consignação em ata, por medida de cautela, zelo profissional, faça imediatamente, não é amanhã, não, é saindo da audiência, faça imediatamente uma petição, narre todos os acontecimentos sobre o fato que você quer arguir a nulidade e junte a petição. Você, de uma maneira bem objetiva, reforça essa situação. E a nossa Suprema Corte, e também acompanhada pelo STJ, diz o seguinte, que o pacífico entendimento desta Corte, o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans griffe e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo. O que é uma nulidade absoluta? É aquela que impregna de atipicidade o ato processual. Ora, se o ato processual é atípico, se ele se torna um monstrengo dentro do processo, ele não precisa provar a existência do tal prejuízo. A sua existência por si só é suficiente. Por exemplo, um processo criminal que começa sem a citação do réu. Ele tem que provar o prejuízo? Esse é um exemplo bem gritante do que acontece. Mas é isso aí, a advocacia criminal sempre unida e trabalhando pela manutenção da sua dignidade. E amanhã, dia 2 de dezembro, é o nosso dia do advogado criminalista. Repercuta nas tuas redes sociais, fale da nossa profissão, fale da importância da nossa profissão, tire a venda dos olhos de muitas pessoas que entendem que nós somos advogados de bandido, recebemos dinheiro de bandido e por isso nós somos bandidos. Existe muito bandido vestindo
outro tipo de roupa, que não a beca da defesa. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.